aí comigo em Marcos 16. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série Deus de Milagres. Se você já tem participado aí dos cultos com a gente, esses últimos 3 cultos, ou 2 cultos na verdade, hoje sendo o terceiro, nós estamos nessa série que nós estamos abordando essa questão de Deus ser um Deus de milagres. A verdade é que a cosmovisão dos 2 testamentos, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, enxergam um Deus que está acima de tudo que Ele criou. Então tudo aquilo que é criado pelas mãos de Deus é o natural. E o Deus que fica acima como um ser supremo é o Deus sobrenatural. E ao longo da história do Antigo Testamento, nós enxergamos o Senhor vindo em momentos onde Ele mostra que Ele está sobre o natural. Isso tem sido um tema desde o início do Gênesis até os dias que nós vivemos hoje como a igreja do Novo Testamento, onde ele traz momentos onde Ele reafirma que Ele está sobre o natural. Isso é uma coisa que a gente vê especificamente quando Moisés ele tira o povo de Israel. Deus usa Moisés para tirar o povo de Israel do Egito, e daí o povo de Israel ele começa a ver então diversos sinais do sobrenatural de Deus na vida deles. E se você for pegar uma frase que você encontra 135 vezes na Bíblia, é a frase: então saberão que eu sou o teu Deus, ou então saberão que eu sou o teu Senhor. A maior parte das vezes isso está sendo usado no Antigo Testamento, e é o Senhor falando para o povo de Israel: se vocês fizerem isso, eu farei isso, então saberão que eu sou o teu Deus. E todas as vezes, na verdade, não é na maior parte, em todas as 135 vezes, Ele está se referindo a um evento sobrenatural. Eu vou fazer cair pão do céu, ou maná, então saberão que eu sou o Senhor. Eu vou te livrar da mão dos faraó, então saberão que eu sou o Senhor. Então constantemente existe algo no coração de Deus que quer provar e quer fazer com que as pessoas ou os povos venham reconhecer que o Deus de Israel é um Deus de milagres, é um Deus de sinais. Isso se estende para dentro também do Novo Testamento. Então, se você não sabia, você faz parte da igreja do Novo Testamento. Fala para quem está ao teu lado: eu e você. Fala assim: nós somos a igreja. Então a igreja não é um prédio, isso aqui não é, esse aqui é o prédio da igreja, mas isso aqui não é a igreja, o prédio em si. Nós, irmãos, um com o outro, nós somos a igreja. E você começa a ver desde o início, Marcos 16, versículo 20. Isso aqui é depois da grande comissão, isso aqui é depois que Jesus dá para os seus discípulos aquilo que eles precisam fazer, a missão deles, que a gente chama de grande comissão. E Jesus logo na sequência ascende aos céus. E logo depois da ascensão de Cristo, versículo 20 diz: então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. Fala comigo, ide. Fala comigo, pregação. Então são 2 coisas que nós somos familiarizados. É o que os discípulos fizeram. Jesus tinha acabado de falar: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eles estão fazendo justamente isso. Eles estão saindo. Uma passagem paralela a essa de Marcos 16 é Atos 1, especificamente versículo 8, aonde Jesus fala para os seus discípulos: eu te darei poder e autoridade para eles saírem fazendo as obras do reino a partir de Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. São 3 níveis do id. Então ele fala sobre Jerusalém, a sua própria cidade, Judéia e Samaria, o equivalente seria a sua região, e até os confins da terra. Então a gente fala sobre ir e sair da nossa zona de conforto, da nossa Jerusalém. Isso é um tema que é muito familiarizado no meio dos evangélicos. A gente fala sobre pregação do evangelho, é o que eles estão fazendo. Eles saíram e foram pregar por toda parte. Agora, o que é interessante é que o Senhor cooperava com eles, de acordo aí com Marcos 16, 20. E eu não sei você, mas para mim, se eu estou indo a algum lugar para pregar o evangelho, eu gostaria muito de contar com a ajuda de Deus. Quem gostaria de contar a ajuda de Deus quando você está pregando o evangelho para alguém? Tá bom. Outra pergunta que eu faço: quantos aqui
tem tido oportunidade de pregar o evangelho ou falar com as pessoas sobre Jesus, seja na tua família, familiares que não conhecem Jesus, sejam colegas de trabalho, colegas de estudo, pessoas com quem você tromba no mercado ou na academia ou pela rua? Quando você tem tido oportunidade de fazer isso? Levanta a mão se você tem tido oportunidade de fazer isso. Tá bom. Bastante, maioria. Se você não tem feito isso, quero te encorajar a fazer isso. Isso faz parte do nosso dever como cristão. Agora, a gente entende isso como a grande comissão. Agora é interessante que Deus fala: se você cumprir a grande comissão e você sair pregando o evangelho, eu vou te ajudar. Você pode contar com a minha ajuda. É o que a palavra está dizendo aqui, que ele diz que ele vai cooperar com eles. Agora, eu não sei você, mas muitas vezes eu creio que nós temos certos preconceitos de como Deus deve nos ajudar. Uma das maneiras que a gente pensa que Deus tem que nos ajudar, ou poderia nos ajudar, é comunicar melhor o evangelho. Então a gente pensa: como que eu posso comunicar o evangelho de uma maneira relevante, uma maneira onde a comunicação é bem efetiva. E isso é muito válido, isso é muito bom. Mas quando se diz respeito à cooperação de Deus, não tem a ver com a tua comunicação, mesmo a tua comunicação sendo uma coisa muito importante. Você não deve entrar e começar a falar sobre o evangelho do reino de Deus usando um evangeliquez com alguém que não é da igreja. Eles não vão entender nada do que você está falando se você usar os termos que nós usamos aqui dentro. Faz sentido? Na verdade, você só estigmatiza essa coisa do evangélico ser um cara um pouco esquisito. Quando você fala: você precisa amarrar essa Jezabel dentro de você. Tipo, a pessoa fala: mas que Jezabel que está aqui dentro de mim? Ou você fala assim: isso aí é uma pombagira. Aí o cara imagina um pássaro que está rodopiando. Sabe, não, de verdade, eu já conversei com uma pessoa, falei de pombagira. Ele pensou: o que é uma pombagira? Eu falei assim: o que você acha que é uma pombagira? Ele falou: pomba que gira? Eu falei: não. Então você não usa esse tipo de linguagem, você usa uma linguagem que a pessoa entende, tá? Então é importante você se comunicar dessa maneira correta. Agora, outras pessoas vão pensar: eu gostaria que Deus me ajudasse para que eu viesse ter uma boa teologia, uma doutrina sã. Eu não quero falar besteira, eu quero falar as coisas que são verdades bíblicas. Isso é muito importante. Só que, ao passo que a tua comunicação e tua doutrina são coisas que você deve realmente cuidar na hora de você pregar o evangelho, aquilo que realmente ele garante ajuda não é na tua comunicação e também não é na tua doutrina. Ele diz aqui no versículo 20 que ele vai cooperar com eles, confirmando-lhes a palavra. Fala comigo: palavra. Então aquilo que você for falar, a tua palavra, a tua pregação, ele diz: eu vou confirmar essa tua palavra com os sinais que o acompanham. Essa palavra sinais quer dizer milagres, quer dizer prodígios. E aquilo que Deus está querendo dizer é: a maneira como eu quero te ajudar na pregação da palavra e do cumprimento da grande comissão, é a maneira como eu escolhi já te ajudar, que é sobrenatural. Então é como se Deus tivesse uma conversa com você antes de você fazer uma viagem missionária, ou um evangelismo, ou dividir aquilo que você tem dentro de você com uma pessoa que não conhece Jesus. E ele fala: o seguinte, eu vou te ajudar. E aí ele fala: você vai me ajudar, Deus? Vou estar com você. Que bom, então eu vou lá. Tá bom, então você faz o que você tem que fazer, e depois que você terminar a tua palavra, você dá um espaço para eu vir com os milagres. É assim que eu vou te ajudar. Não, mas só me fala o que eu tenho que falar. Tá bom, você pode falar isso aqui que você está enxergando. Como que eu falo? Fala dessa maneira. Mas eu vou te ajudar quando você me der espaço para eu entrar com os milagres. É literalmente isso que Jesus está falando. Eu quero te ajudar, só que me dá espaço para operar o sobrenatural. E muitas vezes a gente quer cumprir a grande comissão, a gente quer focar na nossa comunicação, a gente quer focar na nossa doutrina, o que não tem nada de errado com isso. Mas no momento que Deus fala assim: deixa eu entrar agora, Deus: não, agora vai ficar esquisito demais. Esse negócio de orar por enfermos, esse negócio do profético, não, deixa. E Deus fala assim: se você der um espaço, eu vou te ajudar na verdade. Me dá um espaço para eu poder trabalhar com você. Faz sentido? É isso que ele está falando. Ele já escolheu qual a melhor maneira dele cooperar com aquilo que você tem como tua missão. E os apóstolos, eles sacaram isso. Então todo lugar que eles iam, eles traziam a mensagem, a palavra, e eles saíam de cena. Falava: deixa agora Deus nos ajudar.
E o Espírito Santo vinha ajudando, respaldando com sinais e maravilhas. E é por isso que você começa lendo já em Atos, a partir do capítulo 2 até o capítulo 28, e você vê constantemente sinais, maravilhas, porque era o modus operandi que os apóstolos entenderam. Foi o modus operandi que eles receberam de Deus. Deus falou para eles: vocês preguem a palavra e saem de cena, deixa eu entrar em cena. Depois você prega a palavra, sai de cena e deixa eu entrar em cena. Só arma tudo para que eu venha entrar. Então como que seria isso na prática? Seria você desenvolvendo uma técnica que todo crente precisa ter. A técnica de você conversar com alguém ao mesmo tempo que está comunicando com o Espírito Santo. Onde você conversa com alguém, você está perguntando: Espírito Santo, o que o Senhor está falando sobre essa situação? Ela está conversando sobre uma dor que ela está passando. Ela está falando sobre uma jornada que ele está envolvido nessa jornada, numa busca espiritual. E constantemente você está perguntando: Espírito Santo, o que o Senhor quer dizer? O que o Senhor está querendo mostrar? Em algum momento talvez você tenha uma impressão. Talvez você tenha uma impressão que essa pessoa tem uma dor na lombar. E porque você sente alguma coisa na tua lombar, você pensa: talvez ela tenha uma dor na lombar. Não custa você perguntar: por acaso você tem alguma coisa aqui? Muitas vezes é uma palavra de conhecimento e a pessoa vai falar assim: como é que você sabe disso? Porque o Espírito Santo está aqui, ele quer te tocar. Essa é a maneira que o Espírito Santo quer ajudar você no cumprimento da tua grande comissão. Faz sentido? E você só dá espaço e ele começa a agir. E às vezes você começa a sair um pouco do script. E você começa a falar assim: Deus, eu quero poder falar um pouco sobre o que está no coração dessa pessoa e os segredos. E você começa a ser usado por Deus no profético. E quando você desenvolve essa técnica de você conversar com alguém e perguntar ao mesmo tempo: Espírito Santo, o que o Senhor está falando? O que o Senhor está falando? A tua mente, as tuas emoções, a tua alma está linkada com aquela pessoa, mas o teu espírito está conectado com o teu espírito, com o Espírito Santo. E quando você começa a fazer isso, você vai começar a ver os resultados que os apóstolos tinham. E na verdade eu creio que é isso que o Senhor está procurando da igreja do Novo Testamento até os dias de hoje. Essa constante invasão do céu na terra, é o sobrenatural constantemente entrando em cena. E a gente vê isso desde lá de Atos 2, versículo 42 até o 43. Você poder abrir aí comigo, Atos 2, 42 ao versículo 43, você tem aí uma pequena descrição daquilo que estava acontecendo na igreja primitiva. Lucas descreve a igreja primitiva como pessoas que perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma, em cada um dos crentes havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Fala comigo: muitas. O que quer dizer que não são poucas, obviamente. Não é uma coisa esporádica. Não é uma coisa que é só reservado para as noites de vigília, ou para os momentos que a gente sobe para o monte, ou para o momento da escola de ministério sobrenatural. Não, é constantemente. Isso aqui era uma coisa que era parte do dia a dia. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Agora pula comigo para Atos capítulo 5, versículo 12. Mais uma outra menção da abundância do sobrenatural, dos milagres no Novo Testamento. Diz aqui no versículo 12 que muitos sinais e prodígios. Fala comigo de novo: muitos sinais. O que significa que é constantemente. Isso aqui se torna parte deles. Eles estão falando, eles saem de cena, os milagres acontecem. Eles pregam um pouco mais, saem de cena, os milagres acontecem. Constantemente, se tornou como parte da cultura disso. Hebreus 2, abre lá comigo em Hebreus 2, versículo 3. O autor de Hebreus está falando sobre salvação. E a maneira como ele legitimiza a salvação, que para os hebreus era um conceito um pouco mais difícil de entender do que os gentios. No versículo 3 ele fala, Hebreus 2: então como que escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação primeiramente anunciada pelo Senhor foi-nos confirmada. Fala comigo: confirmação. Foi-nos confirmada pelas que a ouviram. Deus também deu testemunho dela. Em outras palavras, o testemunho de Deus serviu de confirmação. E o testemunho de Deus, por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito distribuídos de acordo com a sua vontade. Então o autor de Hebreus está falando: o fato que você viu sinais, maravilhas, os dons do Espírito, diversos dons do Espírito sendo derramados, é a confirmação que vocês são salvos, que realmente a salvação é verdadeira, genuína, por mais bizarro que isso venha soar numa mente de
de um crente hebreu. Ele falou assim, é isso. Você vê o respaldo disso através dos sinais e das maravilhas. Agora, se você esteve aqui com a gente domingo passado, quem esteve aqui com a gente domingo passado? Levanta a mão, você estava aqui, tá bom? Então, o pastor César e a pastora Júlia dividiram os 4 cultos e eles pregaram sobre algo que, se você não está aqui, eu vou dar o resuminho do resuminho, que é a presença manifesta de Deus, ou a manifestação sobrenatural da presença de Deus. Então, quando você começa a analisar a presença de Deus, você vê aqui 3 expressões. Se você não estava aqui, anota rapidinho isso aqui. 3 expressões da presença de Deus. A primeira expressão da presença de Deus é que Deus é onipresente. Quem concorda comigo que Deus está aqui hoje? Amém? Tá bom, Deus está aqui hoje, Deus também está na tua casa. Você está aqui, mas Deus está na tua casa. Deus também está no lugar onde um crime horrível está sendo cometido nesse exato momento. Deus está no lugar onde existe injustiça sendo cometida agora. Deus também está no lugar onde tem profunda tristeza, nesse exato momento. E como que nós sabemos disso? Nós sabemos disso porque Deus é onipresente. O salmista diz lá em Salmo 139 que mesmo se eu me esconder no fundo do mar, a tua presença lá estará. Não tem como eu fugir da tua presença. Onde for que eu estiver nessa terra, na face da terra, a tua presença vai estar lá. Essa é a primeira expressão da presença de Deus, é a presença onipresente de Deus. A segunda expressão, quem tem convicção que Jesus mora no teu coração, levanta a mão, você tem convicção da tua salvação, tá bom? Então faz assim. A segunda expressão da presença dele é a presença interna. Ele mora dentro de você. Então a primeira é, ele é onipresente. A segunda é, ele está com a presença interna. Fala comigo, presença interna. E a terceira então é a presença manifesta. E a presença manifesta é quando nós damos para ele, Deus, o Espírito Santo, as condições ideais para que ele venha manifestar a sua presença. Aonde ele não só fica no âmbito do onipresente, da onipresença, onde ele não fica só no âmbito da presença interna, mas ele escolhe diante dos nossos olhos manifestar a sua presença. E para que isso venha acontecer, você precisa preparar o ambiente para que isso aconteça. É por isso que muitas vezes você vai ter temporadas na tua vida que você começa a buscar o Senhor no teu quarto e parece que alguma coisa entra no teu quarto. Quem já experimentou isso? E é o Espírito Santo, você começa a chorar, você não sabe nem por que você está sentindo aquele negócio, e parece que ele te envolve, e você sente uma coisa forte, é um calor, é um amor líquido, parece um mel quente, sei lá, é a melhor maneira que eu consigo descrever isso, e começa a te tomar, e você fala, Deus, você não sabe se você ri, se você chora, se você treme, se você fica quieto, se você só grita, se berra. Se você já experimentou isso, você já experimentou a presença manifesta de Deus, o que significa que provavelmente você preparou o ambiente para aquilo, seja conscientemente ou inconsciente. Muitas vezes a coisa que mais prepara o ambiente é um coração contrito, é um coração quebrantado, é um coração que está puro, com o pecado confessado, e você fala assim, Deus, a única coisa que eu tenho é um coração que está desesperadamente atrás da tua presença. Normalmente essas são as melhores condições para a presença manifesta de Deus. Agora, quando isso acontece, a gente também entende pela palavra lá em Moisés, quando ele sobe ao monte para ter conversas face a face com Deus, e Moisés era aquele que Deus falava, eu com Moisés falo face a face. Eu não falo face a face com Miriam nem com Arão, mas com Moisés eu falo face a face. E esse tipo de relacionamento que ele tinha com Moisés, de falar face a face com Moisés, ele já começa a ter a presença manifesta num grau tão alto, que é o que nós conhecemos como a glória de Deus. Fala comigo, kabod. Kabod é a palavra hebraica do peso da glória. Aquilo literalmente é quando você chega numa intensidade da presença manifesta de Deus, que a glória de Deus é a maior, a mais intensa expressão da natureza de Deus naquele encontro. Faz sentido? E você vê isso ao longo das escrituras em diversos momentos. Agora, abre comigo aí em Êxodo 33, e Moisés tem um desses encontros com Deus, e eu queria que a gente prestasse atenção no diálogo que Moisés tem nesses encontros com Deus. Porque hoje eu quero falar, se você estiver anotando, anota aí comigo, eu vou pregar hoje sobre os caminhos e a glória de Deus. E eu tenho só 2 pontos, é bem rápido, eu vou falar sobre os caminhos e a glória de Deus. E o primeiro ponto eu quero falar sobre o caminho de Deus que me leva a conhecer a Deus. Moisés em Êxodo 33, se você puder, abre rapidamente aí comigo, versículo 12. Êxodo 33, 12.
diz assim que Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. Então quer dizer, Deus dá uma missão para Moisés. A missão que Deus deu para Moisés é: você pega o povo que você já tirou do Egito, então eles já estavam fora do Egito, Moisés já conseguiu fazer o êxodo, eles estão no deserto, e Deus fala para Moisés: você precisa levar eles para dentro da terra prometida. Chega de ficar perambulando aí pelo deserto, é momento de entrar para dentro da terra que eu tenho para você. Então Moisés responde a Deus e diz: e tu disseste a mim, isso é o que Deus falou para Moisés: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Então para por aqui, tem duas coisas que Deus fala sobre Moisés. Primeira coisa, ele diz: eu te conheço por nome, o que significa que Moisés tinha um relacionamento face a face com Deus. A segunda coisa que ele fala é que você, Moisés, achou graça aos meus olhos. E todas as vezes que você vê isso no texto, na Bíblia, achou graça aos meus olhos, ou aos olhos de Deus, quer dizer que você tem o favor de Deus, é que Deus está aberto para aquilo que você quer. Então, uma outra maneira de falarmos isso é: você tem carta branca. E a pergunta é: o que é que você faria se Deus te desse uma carta branca? Se Deus chegasse para você e falasse assim: você tem uma carta branca, você achou favor aos meus olhos, peça o que você quiser, você tem uma carta branca. Foi justamente esse tipo de relacionamento que Deus tinha com Moisés aqui na terra. E ele diz aqui no versículo 13, continua aqui comigo: agora pois, Moisés fala, se eu tenho achado graça aos teus olhos, se eu realmente tenho essa carta branca, Deus, se o Senhor fala que eu posso pedir qualquer coisa, Moisés pede, ele na verdade não pede, ele roga, que é mais intenso do que pedir. Rogo-te que agora me faças conhecer ou saber o teu caminho, e assim conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Para escutar o que Moisés está falando. Deus, se eu tenho favor aos teus olhos, em outras palavras, se você está me dando uma carta branca, eu não estou pedindo, eu estou rogando. Eu rogo-te que me mostres os teus caminhos. Agora olha só que interessante, porque Moisés, obviamente guiado pelo próprio Espírito Santo, ou talvez extremamente inteligente, ele entendeu o que estava acontecendo ali. Ele tinha uma carta branca, ele poderia muito bem usar essa carta branca para pegar e usar isso para um milagre mirabolante, de talvez transportar ou transladar todo mundo para dentro da terra prometida. Missão dada, missão cumprida, acabou, Deus me tira dessa terra, fiz o que tinha que fazer enquanto estava aqui. Não, mas Moisés falou assim: não, eu não vou fazer isso, eu vou fazer uma outra coisa, eu vou fazer uma coisa que é muito melhor. Ele falou assim: se eu tenho realmente essa carta branca, eu peço, mostra-me os teus caminhos. Se eu realmente achei graça aos teus olhos, eu te peço, eu te rogo, mostra-me os teus caminhos. Porque se o Senhor me mostrar os teus caminhos, eu vou te conhecer. E se eu te conhecer, eu acho mais graça aos teus olhos, o que me leva a poder pedir mais coisas. Que eu vou pedir, então mostra-me mais os teus caminhos, que eu vou te conhecer mais ainda. Então o Senhor vai me dar mais cartas brancas. Faz sentido? Em outras palavras, Moisés foi extremamente inteligente. Ele pegou o pouco capital espiritual de favor que ele tinha com Deus, ele investiu e ele começou então um ciclo sustentável, aonde não se acabava a graça de Deus sobre a vida de Moisés, aonde a maioria das pessoas pensariam: Deus, o Senhor está me dando uma carta branca, eu vou pedir aquela coisa que eu preciso para o resto da minha vida e já era. Mas Moisés não pensava assim. Maioria de nós concordaríamos que se alguém ganhasse na loteria e pegasse os milhões que ganhasse na loteria e gastasse com coisas materiais aqui sem investir, você falaria: uma pessoa burra, sim ou não? Por que a pessoa vai pegar um dinheiro e vai torrar tudo sem pensar no futuro? E se eu dissesse para você que o favor aos olhos de Deus vale muito mais do que qualquer loteria que já passou por essa terra? E ele pega aquilo e ele fala: não, eu vou capitalizar em cima desse negócio, eu vou fazer esse negócio render dividendos espirituais para mim. Na verdade eu sei o que eu vou fazer, eu vou procurar a maneira sustentável. Mostra-me os teus caminhos. E Deus fala: você quer saber os meus caminhos? Quero. Por quê? Porque se eu souber os teus caminhos, eu vou te conhecer. Uau, você quer me conhecer? Sabe de uma coisa? Eu te dou mais cartas brancas. O que você vai fazer agora? Vou pedir para conhecer mais os teus caminhos. Por quê? Porque eu quero te conhecer mais ainda.
Uau, mais carta branca. E ele começa então uma cadeia de graça e do favor de Deus na vida dele, que faz com que ele não apenas viva de eventos sobrenaturais, mas que ele comece a viver o sobrenatural como um estilo de vida e de uma maneira completamente natural. Não um sobrenatural que simplesmente vê obras. Quantos aqui já viram as obras de Deus através de uma cura física? Você fala assim, eu já vi Deus curar um enfermo. Levanta a mão se você já viu Deus curar um enfermo. Tá bom. Se você já viu Deus libertar um endemoniado, levanta a mão. Tá bom. Se você já viu Deus te livrar ou livrar um amigo teu de um desastre, você vê Deus protegeu sobrenaturalmente, levanta a mão. Tá bom. Se você já viu Deus prover financeiramente de uma maneira miraculosa, seja para você ou para alguém que você conhece, levanta a mão. Tá bom. Você é uma pessoa que viu as obras de Deus. Eu já vi isso. Nós somos um povo que nós vimos as obras de Deus. O que é que você e eu, nós vendo as obras de Deus, o que é que isso nos faz? Nos faz um povo que consegue reconhecer aquilo que Deus faz. Você pode ver milagre após milagre após milagre, e você vai chegar e ainda permanecer na categoria de uma pessoa que sabe o que Deus faz, mas não necessariamente na categoria da pessoa que sabe quem Deus é. O povo de Israel sabia o que Deus fazia. Moisés fala, isso não é suficiente para mim. Eu preciso conhecer os teus caminhos, porque o que vai me satisfazer é conhecer quem tu és. Eu já sei o que o Senhor faz, eu quero saber quem tu és. Faz sentido? Essa é a diferença, e você começa a ver e traçar o comportamento do povo de Israel, um povo que não conseguiu entrar para dentro do patamar que Moisés estava, de conhecer os caminhos de Deus, mas simplesmente se contentou em ver as obras de Deus. Você vê um povo que está andando pelo deserto. Isso tem que entender também, porque se nós estivéssemos vivos lá, nós seríamos que nem o povo de Israel, nós estaríamos fazendo a mesma coisa, eu te garanto. Porque se você for pensar, eles estão no Egito como escravos há 400 anos. Então o povo que saiu, a geração que sai do Egito, ela nasceu no Egito. A única coisa que ela se conhece por gente é como escravo hebreu dos egípcios. E de repente aparece o libertador de Israel, Moisés. E ele fala, Deus me enviou para te tirar do Egito. Eles pensam, bom, se alguém vai me tirar aqui e me dar liberdade em um lugar nosso, pô, que legal, isso é uma boa ideia. Não necessariamente que é o que eu mais quero, mas se você falar que isso está disponível, é lógico que eu vou dizer sim para isso. E daí eles perguntam, quem que te enviou? E a maneira que Moisés apresenta a Deus é, eu sou. Você lembra disso? Eu sou me enviou. Até aí eu não sei quem que é esse Deus, é um eu sou. Tá bom, então como que eu sei que o eu sou é de verdade? Começa a primeira praga. Tá, então alguma coisa está acontecendo aqui. Chega a segunda praga, terceira praga, quinta praga, sétima praga, oitava, nona, 10ª praga. Quando chega na 10ª praga, todos os israelitas estão convencidos que realmente eu sou enviou esse libertador. Nós vamos sair daqui, realmente é uma boa, quem sabe é o nosso dia. A gente não pensava que isso poderia acontecer na nossa vida, mas está acontecendo, vamos embora. Pega as coisas, faz a mala. Moisés dá a instrução, eles saem. Chega diante da primeira prova, Mar Vermelho, quem lembra disso? Exército do Egito atrás. Imediatamente começa os reflexos de um povo que não conhece os caminhos de Deus, mas que reconheceram 10 pragas que são obras de Deus. Enquanto está acontecendo uma obra, eu estou dentro. O momento que não tem obra e eu estou numa situação adversa, eu estou agindo como alguém que nem conhece e nem reconhece o que foi feito lá atrás. Moisés, você está maluco? O que a gente está fazendo aqui? Agora a gente vai se afogar no mar ou a gente vai ser morto por esse exército? Que ideia foi essa de tirar a gente de lá? Lá a gente tinha pelo menos paz, a gente tinha comida, tudo bem que a gente era escravo, mas a gente tinha o nosso cantinho. Essa foi a atitude daqueles que não conheciam os caminhos de Deus, mas só conheciam as obras de Deus. Faz sentido? Eles continuam,
E você vai ler ao longo dos 5 primeiros livros da Bíblia constantemente o comportamento, especialmente após Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Você começa a ver constantemente os comportamentos de Israel sendo um comportamento de alto e baixo, alto e baixo. Quem lembra disso? Tá, constantemente, alto e baixo, alto e baixo. O que me lembra muitos cristãos evangélicos quando eles têm atitudes com Deus como: Deus, se o Senhor não fizer isso para mim, Deus, vou te dar uma chance, eu vou lá para a igreja hoje, é melhor o Senhor falar comigo. Já errou, cara, pega as tuas coisas e vai embora. Essa atitude não serve. Faz sentido o que eu estou falando? Essa é uma atitude de alguém que ainda não entendeu quem é Deus. É uma atitude de alguém que está numa situação onde ela fala: olha, a única coisa que vai saciar a minha ira ou a minha revolta é um milagre. Me dá uma injeção do sobrenatural para eu continuar crendo em Ti por mais alguns segundos. Aí, por sinal, já que o Senhor já me deu o que eu preciso, eu vou indo para o meu caminho. Quando eu precisar, eu volto e peço um pouco mais. Essa é uma atitude de alguém que não conheceu os caminhos de Deus. Moisés reconhece que eles estão nesse ciclo. Quando ele reconhece que eles estão nesse ciclo, ele fala: não, eu preciso de algo diferente. Eu preciso que o Senhor me dê o entendimento, a abertura para conhecer os teus caminhos. Agora abre comigo em Jeremias 18. Jeremias 18 é um texto incrível porque mostra os caminhos de Deus. Olha só como Jeremias 18, versículo 1, o Senhor fala com o profeta Jeremias. E ele diz assim no versículo 1: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro. Então, para quem não sabe, o oleiro é aquela pessoa que pega barro, que pega argila e transforma em cerâmica ou em vaso. Então ele vai para a casa do oleiro, onde estão sendo feitos os vasos. E lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Deus promete: eu vou falar com você lá. Ele desce à casa do oleiro, e eis que ele, o oleiro, estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Então, quando ele fala sobre as rodas, significa, eu não sei se você já viu isso, mas tem como se fosse um círculo, uma roda que fica girando. Ele joga então a massa fica girando, ele começa então a formar, e naquela velocidade ele vai moldando aquilo que antes era talvez um monte de barro ou de argila, começa a tomar o formato de um vaso, e é assim que ele faz essa cerâmica. Então aqui o oleiro está com a mão fazendo a obra sobre as rodas. Versículo 4: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso. Agora você precisa prestar atenção no versículo 4. Versículo 4 que é a chave. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Em outras palavras, tem certas vezes que o vaso quebra na mão do oleiro, o que não é uma coisa muito agradável. Mas como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele um outro vaso. Ele começa tudo de novo. Fala comigo: conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Quem julga se o vaso está certo ou errado? Não existe uma autoridade que fala assim: esse vaso está errado, está certo. Quem julga é o oleiro. O oleiro está fazendo o vaso, ele para e fala assim: está errado. Ele desmancha tudo, começa do zero. E você pergunta: por que você está fazendo isso? Fala assim: porque conforme os meus olhos, isso aqui não é o melhor, eu vou refazer. Você tem que começar a entender a natureza de quem é o oleiro. Como que o oleiro faz? Qual que é o meio, o caminho, o modus operandi do oleiro? Aqui você continua, pula para o versículo 11, mesmo capítulo. Ele diz: ora pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo. Isso aqui é Deus falando para os de Israel, trazendo a palavra que Jeremias teria que entregar. Assim diz o Senhor: eis que eu estou forjando um mal contra vocês, e eu projeto um plano contra vocês. Agora, isso não soa muito bem, especialmente se você escutar isso vindo de Deus na tua vida. Não é muito bom você escutar isso. Concorda comigo? Deus vai falar assim: eu estou planejando um mal para você. Pô, Deus, eu pensei que o Senhor tinha planos bons para mim. Não. Agora o que você tem que entender é o seguinte: a direção que você está tomando vai cair no lugar ruim. Então eu quero que você entenda: se você continuar indo nessa direção, você terá consequências ruins.
Então ele fala no versículo 11, continuando no versículo 11, ele diz assim: eis que estou forjando mal contra vocês e projeto um plano contra vocês. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Então na verdade é uma boa notícia. Então falando, você estava indo num lugar ruim, você estava indo para uma direção ruim, só que agora eu estou te dando oportunidade de você mudar o teu trajeto. Então eu vou parar com esse vaso, eu vou amassar ele, vou voltar a fazer uma massa e eu vou começar tudo de novo. Você fala: Deus, mas como assim que você vai fazer tudo de novo? Eu estava indo numa direção boa, você está falando que você vai fazer tudo de novo. Olha, eu estou sendo misericordioso com você. Se você continuar assim na direção que você estava indo, esse não é o caminho para você seguir. No meu caminho, a gente tem que parar tudo, refazer, e a gente vai fazer um outro vaso. E muitas vezes a gente não entende porque ele tem que fazer um outro vaso. E muitas vezes você não entende porque você tem que voltar a ser um pedaço de barro ou de argila numa roda que fica girando. E você está falando assim: Deus, mas parece que eu estou indo em círculos, e parece que eu não saio do meu lugar, e parece que as pessoas ao meu redor estão avançando, mas eu não saio do meu lugar. Quantos aqui já se sentiram assim? Tá. Não só você não sai do seu lugar, e as pessoas estão indo para frente, e você fica andando em círculos. Você fala: ainda mais tem uma pressão que está me cutucando no meio nesses círculos, nessas rodeares que o Senhor está me levando. E o Senhor fala assim: é a minha pressão aplicada. Fala comigo: ciclos da vida com a pressão aplicada são os caminhos de Deus. Não é legal, não me parece bom nesse exato momento, mas Deus está falando assim: na verdade você não está entendendo, eu estou fazendo a melhor coisa que eu posso fazer na tua vida. Eu estou pondo você num ciclo de vida comigo, e eu estou aplicando pressão para ti, e nessa pressão aplicada que eu estou pondo em você, você está se tornando o vaso que eu julgo ser bom aos meus olhos. Faz sentido? Agora é importante você entender que ele julga aos olhos dele, conforme aquilo que eu julgo ser bom. Agora é interessante que, abre comigo em Isaías 55, versículo 8. Isaías 55, versículo 8. Você já deve ter escutado esse versículo antes. Versículo 8 diz assim, Isaías 55, 8 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, eu não sei se você tinha isso quando você era pequeno ou você era criança, que você queria fazer alguma coisa, você falava assim: mãe, por que eu tenho que fazer isso? Eu quero fazer aquilo. E tua mãe fala: você não pode fazer aquilo, você tem que fazer isso. Daí você fala: mas o meu amiguinho faz aquilo. E daí a tua mãe vira para você e fala assim: você é você e ele é? Você lembra disso? Era constante na tua vida isso, não era? Mãe, por que eu tenho que subir? Eu morava em prédio quando era pequeno, e minha mãe ligava o porteiro, via para a quadra. Aí tua mãe tá mandando você subir. Falei: calma aí que eu não vou, não para o jogo ainda que eu vou falar com minha mãe. Eu ia na interfone: mãe, por que eu tenho que subir agora? Porque o Maurício está ficando aqui, ele vai jogar bola ainda mais, o Marcelo também vai ficar, o Roberto vai. E eu não, por que eu tenho que subir? Eles não vão subir. Você é você, eles são eles. Pega o elevador e sobe agora. Não era isso? Tá bom, você cresce, tua mãe não fala com você desse jeito, teu pai não fala com você desse jeito, só que você ainda escuta isso de Deus, mesmo na fase adulta. Deus, porque eles não e eu sim? Eu estou nesse processo, mas eles já estão tão lá mais longe. Deus, eles não são nem pessoas que acreditam no Senhor, eles estão sendo promovidos e eu aqui fazendo as coisas certinhas eu não sou. E Deus fala: porque eles são eles e você é você. Deus, mas e eu que sou um dizimista, eu sou assaltado? O cara não é assaltado. Porque você é você e eles são eles. Faz sentido?
E você começa a se comparar com as pessoas. Por que o Senhor trabalha com um desse jeito? E por que você trabalha comigo? Sabe, até dentro da igreja você se compara. Por que essa pessoa tá vivendo o melhor, as promessas de Deus tão rápido? Mal fez 30 anos de idade, já está andando as promessas de Deus. E eu aqui com meus 40, jejum, oração, me consagrando ainda. Porque Deus fala, porque eu escolho lidar com ele dessa maneira, e eu escolho lidar com você dessa maneira. Por quê? Porque são os meus caminhos. E os meus caminhos são mais altos que os teus caminhos. E os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Então para de pôr teu pensamento no modus operandi que eu uso para aquela pessoa. Eu vou usar a maneira ou os meus caminhos para cada um da maneira que eu julgo melhor. Assim diz o Senhor. E é difícil você entender isso, porque isso te tira a tua paz. Fala a verdade. Te faz ficar ansioso. Comparação te faz ficar ansioso. E você fica pensando, eu deveria estar mais longe do que aqui. Eu deveria estar mais evoluído do que isso. Eu deveria já ser isso, aquilo, um pai de família, uma mãe de família. Eu já deveria estar vivendo o meu chamado. Eu deveria ter sido já ordenado. Eu já deveria ter já me formado. Eu já deveria ter minha própria empresa. Eu já deveria ter, e aquele fulano. E eles desde a época da faculdade faziam tudo errado. Olha como que eles já estão prosperando. E Deus, Deus. E Deus está falando assim, olha, os meus caminhos não são os teus caminhos. Os meus pensamentos não são os teus pensamentos. E você, se você não consegue entregar para Deus o fato que Ele vai trabalhar nos caminhos dEle, você vai perder a tua paz. Concorda comigo? Olha só o que a palavra diz em Hebreus. Hebreus capítulo 3, versículo 7. A gente já leu aí Hebreus, o texto de Hebreus 2, só que pula para o capítulo 3, versículo 7. Diz assim. E você tem que entender que essa carta, obviamente, foi escrita aos hebreus. E os hebreus, agora no Novo Testamento, estão recebendo essa carta do autor de Hebreus, que provavelmente é o apóstolo Pedro. E ele está falando uma coisa que remete ao passado, ou à história desse povo. Ele diz aqui no versículo 7, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, a voz do Espírito Santo, o Senhor fala assim, se você ouvir a voz do Espírito Santo. Então, cara, peraí. Deixa eu explicar uma coisa. Quando você escuta a voz, quantos aqui já pediram, Deus fala comigo, eu preciso escutar a tua voz? Tá. Então, quando você pede uma coisa dessa, entenda o que você está pedindo. Entenda o que você está pedindo, porque quando Ele fala com você, e quando Ele fala conosco, quando nós pedimos, Pai, fala comigo, eu quero escutar a tua voz, Ele vai esperar uma resposta. E quando você não dá a resposta que Ele está esperando, uma coisa começa a acontecer aqui, olha só. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Em outras palavras, quando você se você não está disposto a dizer sim para tudo que o Espírito Santo vai pedir para você, não peça para escutar a voz dele. Fica quietinho no teu quadrado. Fica de boa, toca a tua vida do jeito que você está. É melhor assim do que você fazer o oposto. É melhor assim do que você se expor tanto ao mover do Espírito, a voz do Espírito, Ele constantemente te chamando para um posicionamento, e você falando não, não ainda, não ainda, não ainda. Isso faz com que você tenha um coração que se torna duro. Faz sentido? Você começa a condicionar o teu coração à dureza. Então olha só o que ele está falando aqui no versículo 8, na verdade. Não endureceis o vosso coração como na provocação, no dia da tentação no deserto. Ele está falando assim, olha, no dia em que eu fui tentado. Como é que Deus foi tentado no deserto? Onde os vossos pais, os seus antepassados, os israelitas, me tentaram, me provaram e viram por 40 anos, o quê? As minhas, está vendo aí no versículo 9? Acompanha comigo aí, 3:9. Onde os vossos pais me tentaram. Como que o povo de Israel tentou a Deus? Eles me provaram e viram por 40 anos as minhas o quê? Obras. O povo de Israel tentou a Deus vendo as obras de Deus. Você pode pensar, mas isso não faz sentido nenhum. Como é que eu simplesmente enxergar as obras de Deus é uma tentação a Deus? Eu vou te explicar por que isso é uma tentação a Deus. É a tentação que Deus sofreu de virar a mesa. Se você começar a ver o diálogo de Deus com Moisés constantemente, mediante a reclamação e as queixas do povo de Israel, Deus está falando, chega Moisés, eu não aguento mais esse povo, eu nem sei porque eu escolhi esse povo.
chega, esse povo aí eu vou abandonar, você é o meu cara, mas esse povo não é. E Moisés fala, calma Deus, calma aí. Olha, se você abandonar o povo agora, você sabe que Israel está cheio de inimigo. Você sabe que o povo, os inimigos de Israel adoram outros deuses. Então eles vão pensar que o Deus de Israel é inferior aos deuses deles, porque nem o próprio Deus de Israel conseguiu ajudar Israel. Então não abandone Israel. E Deus fala, tá bom, então vamos tentar um pouco mais. E daí ele continua, e tem mais queixa. E daí Deus fala para Moisés, acabou, minha paciência com eles acabou, já chegou, eu vou cortar a ligação com esse povo. Não faça isso, Deus. Moisés diz, espera um pouquinho, um pouco mais de paciência, Deus. Vamos dar mais uma chance, porque se você fizer isso, todo mundo vai falar que o Deus de Israel é um Deus fraco. Tá bom, então vamos continuar. Ele está constantemente sendo tentado a se desligar e abortar o plano que ele tinha para Israel. Por que ele fala assim, olha, eu estou sendo tentado no dia da provação no deserto? Porque ele diz, o coração deles foi duro. O coração duro, quando vê obras e não empurra, ou melhor, e não se impulsiona para um próximo patamar de conhecer os caminhos, é um coração que tenta e entristece a Deus. Faz sentido? O coração que simplesmente fala, eu vou ver milagre, mas eu não quero me interessar pelos caminhos do Senhor. Eu quero simplesmente só ver obras. Eu quero só ver as obras de Deus. Vou só ver as obras de Deus. E Deus fala, você não está vendo que as minhas obras é como se fosse um convite. Venha me conhecer. Desde o início, Deus nunca quis que Israel fosse um povo que falasse com ele via um intermediador. Desde o início, não era para ter um mediador. Moisés, na verdade, ele começou a entrar nessa posição porque o povo de Israel falava, nós temos medo de Deus. Você vai lá e fala por ele, recebe a resposta dele e traz para a gente. Então Deus começa a falar assim, ó, mas vocês querem ver minhas obras, mas vocês não querem ter um relacionamento comigo, vocês não querem conhecer os meus caminhos. O teu coração fica duro depois de um tempo que você vê tantas obras e você não tem nenhum apreço para aquele que é o abençoador e simplesmente foca nas bênçãos. Aquilo começa a tentar o coração de Deus, fala assim, eu quero cortar a ligação com vocês. É isso que a palavra estava falando, que Deus teve com eles no deserto. Agora continua aqui comigo no versículo 10. Por isso eu me indignei, Deus fala, contra esta geração e disse, estes sempre erram aonde? Em seu coração. Fala comigo, é a questão de coração. E não conheceram os meus caminhos. Versículo 11, isso aqui é chave. Assim eu jurei na minha ira que eles não entrarão no meu repouso. Ele falou assim, olha, o teu erro é no teu coração. O teu erro é porque o teu coração ficou tão duro, que um coração duro se contenta em só ver obras e não quer ir mais profundo para conhecer os caminhos. A outra coisa ele fala, olha, você errou nisso porque você não quis conhecer os meus caminhos. Por isso na minha ira eu jurei, vocês não entrarão no meu repouso. É isso que Deus está falando para Israel. E quando Deus fala isso para Israel, Ele está falando para aquela geração que está no deserto, vocês não vão entrar fisicamente para dentro da terra física de Canaã. Mas se você vê aquilo que está sendo aplicado para os dias de hoje, porque Hebreus é para a igreja do Novo Testamento, Ele está falando sobre um repouso. Fala comigo, descanso. Sabe, a verdade é que se você quer entrar no descanso do Senhor, aqui você precisa depender dos caminhos de Deus e não só das obras de Deus. Você ter só as obras de Deus não te põe para dentro do descanso de Deus. Quando você entra no descanso de Deus, você tem uma paz, a paz de Deus, e a paz de Deus ela excede todo Que tipo de paz é essa, que no meio de uma situação que nada faz sentido, ela permanece imponente, firme, inabalável? É a paz que excede todo entendimento. Como que você chega a essa paz que excede todo entendimento? Quando você chega ao momento onde você fala, eu não vou apenas parar nas obras, eu vou mais fundo para conhecer os teus caminhos. E quando eu conheço os teus caminhos, naquele lugar, mesmo as minhas circunstâncias externas sendo diferentes daquilo que eu gostaria que fosse, eu entendo, os meus caminhos não são os teus caminhos, os meus pensamentos não são os teus pensamentos. E naquele lugar onde eu entendo os caminhos do Senhor, eu consigo ter uma paz que excede o entendimento daquilo que é a realidade terrena. Faz sentido?
Os caminhos do Senhor nada mais são do que os princípios. Se tiver que anotar uma definição, anota essa. Os caminhos de Deus nada mais é do que o princípio, ou os princípios e os processos oriundos da natureza de Deus que Ele incute sobre nós. O princípio e o processo oriundo da natureza de Deus que Ele incute sobre nós. A maneira como Ele vai operar na sua vida, a maneira como Ele vai te tratar e te levar pela tua vida. Ele fala, se você conseguir abraçar os meus caminhos, que muitas vezes não vão fazer sentido para você, os meus caminhos que muitas vezes vão te levar para um lugar onde a única coisa que te resta é falar, Deus, o Senhor sabe, eu não sei. É a atitude que Jó teve, o Senhor me deu, o Senhor tira, no eu vim, no eu volto. Bendito seja o nome do Senhor. Esse tipo de atitude de pessoas que conhecem os caminhos de Deus, lá você encontra o repouso do Senhor. E quando você entra para caminhar nos caminhos do Senhor, você começa a experimentar glória. Fala comigo, glória. E você tem 3 palavras para glória. E número 2, já estou pulando aqui para o meu número 2 aqui. A glória de Deus, ela vai te levar a experimentar a transformação que só Deus consegue fazer na tua vida. Porque você começa a entender o kabod, que é a glória pesada, é o peso. Você tem o Shekinah, que é a glória que está tabernaculando. E você tem o doxa, que é a manifestação da glória. Paulo está falando em 2 Coríntios, sabe lá comigo, 2 Coríntios, ele está falando sobre o kabod. Agora olha só esse kabod que ele menciona em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Ele fala, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Fala comigo, leve. Ele está falando assim, o teu sofrimento parece que é horrível, eu sei que parece que é horrível, Deus está falando, mas na verdade ele é leve. A minha glória é pesada. Os teus sofrimentos, fala comigo, temporário. Parece que vai durar para sempre, mas não vai passar. Agora a minha glória é eterna. É isso que ele está falando. Quando você consegue literalmente falar, Deus, eu vou abraçar os teus caminhos, eu não vou ficar preso às tuas obras, Ele te leva a entender esse tipo de glória e ter acesso a esse tipo de glória. Uma das perguntas que eu constantemente faço, não é nem constantemente, de vez em quando eu vou fazer algumas perguntas, eu faço algumas perguntas para mim, para ver se o meu coração está no lugar certo. E eu quero descobrir às vezes se eu realmente estou indo atrás dos caminhos de Deus, ou se eu estou simplesmente indo atrás das obras de Deus. E uma das coisas que eu começo a perceber quando eu falo assim, Deus, eu quero realmente ir atrás dos teus caminhos, é quando todo dia eu oro por proteção. Quantos aqui oram por proteção? Levanta a mão se você ora por proteção. Todo dia eu oro por proteção. Quantos aqui oram por provisão de Deus? Eu oro todo dia por provisão de Deus, tá bom. E às vezes eu tenho que fazer uma pergunta. Eu estou disposto a abrir mão da proteção de Deus e da provisão de Deus para ter a presença de Deus? Ou será que eu sou uma pessoa que eu falo, Deus, estou precisando de uma provisão, estou passando um perrengue aqui, Deus, estou liso, preciso de que o Senhor faça alguma coisa, eu vou receber a provisão de Deus. Deus, eu estou sentindo perigo, eu preciso da tua proteção, estou indo lá para a igreja para pedir uma oração lá, para alguém me cobrir aí, porque eu estou precisando de uma proteção, e recebi a proteção, recebi a provisão, valeu Deus, obrigado, viu, semana que vem, talvez mês que vem eu passo aí de novo e a gente se vê. Faz sentido? A pessoa que está atrás dos caminhos de Deus fala, Deus, eu abro mão da provisão, eu abro mão da proteção, mas uma coisa que eu não abro mão é a tua presença. A pessoa que está indo atrás dos caminhos de Deus, que vai chegar ao conhecimento da glória, é a pessoa que fala, olha, eu sei que o Senhor me abençoa, e glória a Deus que o Senhor me abençoa, e é bom que o Senhor me abençoe. Eu não vou negar que eu gosto das bênçãos de Deus, mas uma coisa eu tenho que ter no meu coração, se for um dia ter que escolher entre a bênção e o abençoador, eu vou pegar o abençoador. Se você está atrás dos caminhos de Deus, você fala assim, mais do que os meus olhos focados naquilo que a tua mão pode me dar, é naquilo que o teu coração está sentindo. Faz sentido? Uma igreja sobrenatural não é uma igreja que simplesmente tem eventos ou obras pentecostais.
É isso que a gente tem que começar a tirar da nossa cabeça. A gente pensa, é Monte Sião, é pentecostal. Pentecostal no fato que nós acreditamos no derramar do Espírito Santo. Agora, sobrenatural no fato que nós queremos incutir um estilo de vida constante do derramar do Espírito Santo. Não apenas um evento, porque pentecostal também, se você for ver a maneira como muitas, ao longo da história, muitos avivamentos pararam simplesmente porque se voltaram e giraram em torno de eventos sobrenaturais. E aqui Deus está falando assim, olha, se você quer entrar numa coisa que é sustentável, você não pode se contentar simplesmente com a obra, você tem que ir atrás dos caminhos. E aqui o que ele está falando será uma outra pergunta, será que, eu sei que o Senhor já me tirou do Egito, eu sei que o Senhor quer me levar para uma terra prometida, mas se eu descobrir que eu entrar na terra prometida, a tua presença não está lá, será que eu quero a terra prometida, ou eu quero a tua presença acima de tudo? O que adianta eu ter uma terra prometida sem a tua presença lá? A pessoa que conhece os caminhos de Deus faz a oração que Moisés fez logo na sequência: não me faça subir daqui se a tua presença não for. Faz sentido? Quando você consegue bater essas perguntas, fazer isso com sinceridade no teu coração, e você fala assim, realmente eu vou abrir mão da minha provisão, da minha proteção para ter a presença. Se necessário, eu abro mão até da minha bênção para ter o coração do abençoador. Se necessário, eu deixo de entrar na terra prometida para ficar junto com eles, porque se eu entrar na terra prometida ele não vai estar lá. Se necessário. Deus está falando assim, então você está com um coração que quer correr atrás dos meus caminhos. E para pessoas que têm esse coração, eu vou mostrar para você a minha glória. E quando ele fala sobre o peso da glória que está aguardando-nos depois dessa leve e momentânea tribulação, ele está falando de uma coisa. Por que ele fala de peso? Cabode. Porque quando você começa a entender valor, você entende que tem a ver com peso. Quanto mais pesado o metal precioso, mais valioso ele é. E aqui Deus está falando assim, a minha glória, o meu cabode é a expressão mais intensa, a maior, a mais pura da minha natureza para você. É nessa atmosfera da glória. E quando eu estou falando de glória, eu não estou falando desses momentos onde você está em adoração e o negócio começa a acontecer e você começa a sentir uns arrepios e você chora umas lágrimas. Isso é bom, mas glória não é isso. Glória, eu estou falando de uma coisa que literalmente aonde é na atmosfera da glória que o morto ressuscita, é na atmosfera da glória que o enfermo é curado, é na atmosfera da glória que a pessoa que é viciada em cocaína é liberta automaticamente ou soberanamente, como nós falamos, é na atmosfera da glória que o perdido vem para o altar sem nenhum apelo, é na atmosfera da glória que os pecados são confessados sem ninguém ter que fazer uma investigação. É na glória que existe transformação. Faz sentido? É quando Moisés sobe para o Sinai e algo transforma ele. Você não pode falar, eu tive um encontro com a glória, se você sai e nada é mudado em você. Quando você tem um encontro com a glória, alguma coisa tem que mudar. Porque a glória é a coisa mais intensa da natureza de Deus manifesta nessa terra. Faz sentido? E a pessoa que alcança esse nível de glória é a pessoa que abraça conhecer os caminhos de Deus, onde ela começa a experimentar a presença manifesta, mas depois ela começa a intensificar. Aquela presença manifesta não fica simplesmente algo que você sente que invadiu o meu quarto, ela se manifesta de uma maneira física, onde você entende, existe um peso da glória nesse local. Eu lembro de uma reunião onde eu participei, eu estava traduzindo um pregador e a gente estava no meio da mensagem, era tanta glória de Deus, 2008, lá no Rio de Janeiro, e de repente eu comecei a ver uma manifestação da glória, e essa manifestação era como se fosse um redemoinho. Nós estávamos numa igreja com um pé direito muito alto, talvez o dobro disso aqui. Eu vi um redemoinho, eu comecei a ver, que esse redemoinho, que coisa estranha, que coisa mais maluca, e eu estou traduzindo, e o cara está pregando, e eu estou tipo, o que está acontecendo? Eu estou olhando para esse negócio, de repente eu vejo que são penas, e na hora eu pensei, não é possível, e na hora alguém falou, são penas de anjo, e a minha cabeça por 30 segundos, minha cabeça natural falou, não é possível, tem que ter algum duto de ar-condicionado aqui perto, alguém abriu um travesseiro de pena, e esse negócio está rodando, até que eu percebi que não tinha nenhum duto de ar-condicionado, e 2, não estava vindo do teto, estava vindo do chão. Ele saía do chão e subia. E por 30 segundos a minha cabeça natural, que estou pregando do sobrenatural aqui no microfone, a minha cabeça falou assim, não, para com isso, vamos falar sério, não, agora para de brincadeira, vamos falar sério.
Eu estou tentando achar uma maneira de explicar que isso aqui não é verdade. E eu começo a entender, não, calma aí, isso aqui é verdade. Sabe, quando a glória aparece, ela ofende o teu intelecto. Você precisa, se você clama, eu quero ver a tua glória, e você não está disposto a ter teu intelecto desafiado, você não vai provavelmente ver a glória. Você tem que estar pelo menos aberto e falar assim, ó, muda, bagunça a minha vida, vira de ponta cabeça, zoa tudo, mas eu quero ver a tua glória. Provavelmente você vai começar a ver a glória de Deus. Eu lembro quando eu pensava, é um exagero esse negócio de dente de ouro. Eu lembro há tempos atrás, eu pensava, avivado, eu cresci numa igreja avivada, eu cresci aqui. E eu, ao longo da minha caminhada, não é que ninguém me ensinou que isso aqui é um exagero. Eu fui desenvolvendo na minha cabeça. É um exagero isso, desnecessário. Para quê? Pó de ouro. Até um dia que eu lembro, quando eu estava lá na Carolina do Norte, onde eu morava, e eu fui para uma reunião de um homem chamado Mahesh Chavda. Um indiano, um profeta indiano que escreveu o livro O Poder Secreto do Jejum e Oração. Eu lembro, ele estava sentado numa banqueta pregando, e de repente a glória veio. E como que a glória veio? Pó de ouro. Ele parecia sabe, uma pessoa que está pintada de glitter. Só que eu vi que no início da mensagem ele estava normal, e no meio da mensagem para o final ele estava cheio de ouro na cara. E eu vi que não tinha ninguém que veio com pincel, com purpurina e tacou na cara dele. Aquilo é a glória de Deus. E naquele ambiente pessoas vinham e jogavam drogas no altar. Naquele ambiente pessoas vinham e jogavam camisinha no altar. Naquele ambiente pessoas vinham, se entregavam, se jogavam na presença de Deus e tinham suas vidas transformadas. Não precisava de apelo, não precisava nem de mensagem, porque ele nem pregava mensagem, ele só contava testemunhos. Ele ia contando testemunhos e a glória de Deus vinha. Eu comecei a pensar, sabe, a gente precisa entender. Abre aí comigo em Atos capítulo 2. Atos 2, versículo 19. As escrituras já falam sobre essas manifestações da glória. Se as escrituras já falam sobre essas manifestações da glória, é completamente correto você esperar e apreciar essas manifestações quando elas acontecerem. Lá em Atos capítulo 2, versículo 19, a palavra de Deus fala, isso aqui é uma profecia do profeta Joel, e ele fala sobre os últimos dias. Eu mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo. Fala comigo, sinais. Então ele está falando assim, ó, na terra você vai ter sinais: sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. A gente pensa, mas Thelma, uma coisa é meio que doido isso aí, porque como assim? Nos últimos dias. E deixa eu só te falar uma coisa, nós estamos já vivendo os últimos dias, e talvez você é uma pessoa que cresceu na igreja, e desde que você é pequeno você está pensando, eu pensei que os últimos dias era na década de 80, na década de 90, quantos aqui escutavam lá atrás que eram nos últimos dias que você estava vivendo? Quem lembra disso? Tá bom, deixa eu só falar uma coisa, eu também pensava nisso, os caras falam esse papo de últimos dias. Eu lembro quando eu tinha 13 anos de idade, morria de medo que ia acontecer um arrebatamento, eu ia voltar para casa, minha mãe não ia estar lá. Você já não passou por essas noias também? Porque nós estamos nos últimos dias. Eu pensando, cara, será que ano que vem continuamos nos últimos dias? Será que vai ter ano que vem? Estava conversando com um amigo meu que é pastor de jovens. Ele falou, Theo, eu vou te dar uma dica. Ele falou assim, a melhor pegadinha que você pode fazer com o teu grupo de jovens é num retiro, com os adolescentes, vai lá e mostra o filme Deixados para Trás. E faz no escuro. Apaga a luz, bota todo mundo assistindo. Quando termina, põe para todos os monitores se esconderem. Daí eles ligam a luz e falam, cadê os monitores? Nós fomos deixados para trás. A verdade é que, sabe, existe essa coisa mística. Estamos vivendo os últimos dias, o final do mundo está chegando. Sabe, os historiadores, os teólogos dizem que os últimos dias, quando se refere isso na palavra, os últimos dias é a era pentecostal. E a era pentecostal é de Atos 2 até a segunda volta de Jesus. O que significa que há muito tempo atrás nós já estamos nos últimos dias. Os últimos dias se referem ao derramar do Espírito Santo pós-Pentecostes. Então ele fala, pós-Pentecostes, nos últimos dias, é o que nós estamos vivendo hoje. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Você lembra disso? Os vossos velhos terão sonhos e visões. Isso é no versículo 17 e 18, logo antes do versículo 19. Agora, a gente está ok com os nossos filhos
profetizando, os nossos velhos tendo sonhos, mas sinais, daí você já está exagerando. Então eu entendo o que você quer, porque é o mesmo texto, tem que pegar no mesmo contexto, ou largar tudo ou agarra tudo. Ou você vai aceitar que vai ter sinais da glória de Deus, manifestações aqui embaixo, ou você também não acredita que vai ter profecia, porque é tudo no mesmo contexto, é a mesma profecia de Joel para os últimos dias, os dias que nós vivemos hoje. E às vezes eu pergunto para algumas pessoas: por que você não acredita nessas coisas de sinais? Eu lembro quando uma vez fui pregar numa igreja, isso muito tempo atrás, e o pastor falou para mim, ele é um amigo meu: faz se você quiser, só não comece a falar essas coisas de sinais, de glória, sabe, essas coisas de pó de ouro, essas paradas meio loucas aí, porque a gente teve umas experiências ruins, eu não quero. Eu respeitei e não falei, mas depois de conversar com ele: por que você não quis que eu falasse sobre isso? Está na Bíblia, que nos últimos dias nós teríamos sinais e manifestações da glória. Ah não, é porque tem tido muito abuso quanto a isso, e você sabe como as pessoas manipulam essas coisas, e você sabe como que as pessoas fingem uma coisa que é, quando na verdade não é, e você sabe como que é as coisas. E daí eu comecei a entender uma coisa, sabe, quando você começa a viver o teu cristianismo, eu não vou falar sobre esse assunto, eu não vou querer buscar isso que a Bíblia fala que existe, porque é um tema controverso, é um pouco tanto polêmico, e pessoas manipulam e falsificam isso. Tá bom, beleza, então também não vou falar sobre isso, porque dinheiro é uma coisa que eles também abusam, e é um tanto quanto polêmico e controverso, e cura também é um pouco tanto quanto polêmico e é um pouco controverso, e profecia também é um pouco tanto quanto polêmico e controverso, e sonhos também, sonhos e visões, cara, daqui a pouco você não tem mais nada, você só tem só teoria. Faz sentido? Se você for pautar a maneira como você vai viver o teu cristianismo naquilo que você tem medo que outras pessoas estão falsificando, não vai te restar muito, porque a verdade é que tudo que for autêntico e puro vai ter falsificação. Ninguém falsifica uma nota de R$80. As pessoas falsificam notas de R$100, porque existe notas de R$100 que são autênticas, por isso ela é digna de falsificação. Uma nota de R$80 que não é autêntico não é digno de falsificação. E eu comecei a entender, a pergunta que eu tenho que fazer não é como que eu consigo evitar os temas controversos, não como que eu devo evitar aquilo que é polêmico, mas como que eu devo navegar, buscando tudo aquilo que a Bíblia diz que está no meu alcance, buscando tudo aquilo que eu sonho viver, assim como a igreja de Atos viveu. Eu quero viver isso de tal maneira, e eu vou gastar a minha energia para tentar ver como que eu consigo navegar em meio a tanto joio. Incrível que quando Jesus fala sobre a parábola do joio, ele diz que o ladrão veio no meio da noite, jogou semente no campo de trigo, e daí na manhã seguinte os trabalhadores ficaram desesperados. O desespero dos trabalhadores era tamanho que eles falaram: vamos arrancar tudo agora. E o mestre diz: calma. Engraçado que o mestre não estava desesperado, o mestre estava tranquilo. Calma, ele fez, vai fazer o quê? Jogou o joio aí no meio do trigo. E o que a gente vai fazer agora, mestre? Espera, deixa crescer. Você entende que você é trigo, você é responsável por você ser trigo. O momento que você tem joio no teu coração no que diz respeito a manifestações sobrenaturais, o momento que você tem joio no teu coração no que diz respeito ao profético, ou talvez os sinais da glória, é você perante Deus. Mas a verdade é que Deus vai permitir. É por isso que você está num lugar cheio de pessoas imperfeitas, chamada igreja. E o dia que você pensar: eu vou sair dessa igreja porque está cheio de coisas imperfeitas, eu vou para aquela outra igreja, porque aquela igreja é melhor, eu vou te dar um conselho: não vai para aquela igreja, porque se quando você chegar naquela igreja, você vai estragar aquela igreja. A verdade é que você está num lugar, a igreja tem trigo e joio. O que você vai fazer? Você vai crescer junto. Você cresce junto, e daí Deus fala: no meu grande dia eu vou pôr para cá todo o trigo e para lá todo o joio. Até então você pede graça para eu navegar, crescendo como um trigo em meio a joio. Faz sentido o que eu estou falando? Então quando você começa a ver Deus, as manifestações sobrenaturais existem. Eu quero falar para você: tenha um apetite pelas manifestações sobrenaturais. Porque tanto foi o nosso medo com aquilo que é sobrenatural, que agora quando você se move no profético, no meio de um shopping, ou no meio de um supermercado, e você acerta uma palavra de conhecimento, a reação de uma pessoa qualquer que esteja aí na rua é: o que você é? Você é um vidente? Você é um bruxo? É engraçado isso, mas para pensar. O mundo já não dá o profético
crédito do profético para a igreja. Dá para quem? Para o oculto. Porque a igreja se distanciou disso. A gente não sabe lidar com controvérsia, a gente não sabe lidar com tensão, a gente não sabe lidar com imperfeições, a gente não tem graça suficiente para estender para um parceiro, para um amigo nosso que é joio nesse momento. Então sabe o que a gente vai fazer? Arranca todo o campo, passa o trator no campo, vamos começar tudo do zero. A outra coisa, não vamos plantar mais trigo, planta soja, planta qualquer outra coisa, mas trigo não, senão o cara vem aí e taca joio. E Deus falou assim, não, eu quero trigo, e com trigo tem risco de joio. Faz sentido o que eu estou falando? É algo que era constantemente presente na igreja primitiva. Agora, deixa eu só fazer um parênteses. Eu escutei uma vez um pastor falar, quantos aqui leem o livro de Atos e ficam maravilhados com todos os resultados dos apóstolos? Quem já ficou? Tá, se você começa a ler o livro de Atos, fica maravilhado. Tantos resultados dos apóstolos. São pessoas que viraram o mundo de ponta cabeça. Em pouquíssimo tempo evangelizaram toda a Ásia e a Europa. Agora, a gente quer ter os mesmos resultados dos apóstolos. A gente quer ter os mesmos resultados da igreja primitiva. A gente não percebe que nós queremos ter os mesmos resultados que a igreja primitiva, valorizando um livro que eles não tinham e não valorizando o Espírito Santo que eles tinham. Eles não tinham Bíblia. Eu não sou contra a Bíblia, eu amo a palavra. Mas o que eu estou falando é, quando você começa a falar, eu quero valorizar tanto a Bíblia, ao ponto que eu vou pôr para fora qualquer manifestação do Espírito Santo, você não vai ter os mesmos resultados que a igreja primitiva tinha. Porque a igreja primitiva não tinha a Bíblia, ela simplesmente tinha o Espírito Santo e a lei de Moisés. E eles fizeram com aquilo os resultados daquilo que nós entendemos hoje como a igreja de Atos. E a gente tenta pegar os mesmos resultados fazendo de uma maneira oposta. Isso é insanidade. Então, existia algo das manifestações do sobrenatural lá, que o Senhor está falando, eu quero trazer de volta à igreja. E por que Ele quer trazer isso de volta à igreja? Eu creio que Ele quer trazer isso de volta à igreja, Lucas 7, versículo 14, porque Ele quer restaurar o temor de Deus à igreja. Quando você começa a ver as manifestações do sobrenatural, o temor de Deus é restaurado no teu coração. Lucas 7, versículo 14, um menino morre, ele está posto dentro de um caixão, eles estão numa procissão, fala aqui no versículo 14, depois Jesus aproximou-se, tocou no caixão do menino, e os que o carregavam pararam, e Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar com Jesus, e Jesus o entregou à sua mãe, e todos ficaram cheios de temor, e louvaram a Deus. Para pensar, quem não ficaria? Teu amigo morreu, está dentro de um caixão, você está carregando o caixão dele, você está chorando, de repente para Jesus no meio do caminho, no meio da procissão, toca o caixão, teu amigo senta no caixão, opa, Jesus fala, você está bem? Tudo tranquilo? Desce daí, eu preciso levar você para tua mãe. Você não ficaria com medo? Imagina você na igreja primitiva, final do culto, apóstolo Pedro está trazendo a palavra, no final ele fica aqui para orar pelas pessoas, e você tem uma entrevista do dia seguinte de emprego, você fala, eu queria uma oração do apóstolo Pedro, ou eu queria uma oração do apóstolo Pedro, amanhã eu tenho que fazer o Enem, e daí o pessoal do apoio, faz aqui uma fila aqui, ele está orando pelo pessoal, daqui a pouco vai chegar a tua hora, e logo na tua frente tem um casal, eles vão falar com Pedro, é o irmão Ananias e a irmã Safira, você é o próximo da fila, e você só escuta, é tudo, é tudo. Você tem certeza que é tudo, é tudo. Depois entra o outro e cai na tua frente. Próximo, o que você precisa, menino? Não, deixa quieto, cara. Fica tranquilo aí, não. Deus abençoe, valeu. Temor de Deus. Faz sentido o que eu estou falando? Atos 2:42 fala que em toda a alma havia grande temor e haviam grandes maravilhas feitas pelas mãos dos apóstolos. Quando você começa a ter a manifestação, sabe, quando começa a ver uma geração que está muito casual e leviano, com culto, com ajuntamento, com conferência, você começa a falar, a gente está precisando um pouco do temor de Deus. Quando parece com mais uma sessão de, vamos lá, reunião, clube social, você está precisando um pouco mais de temor de Deus. E quando você começa a ter as expressões da glória, aquilo gera temor de Deus no nosso coração. E eu creio que Deus está querendo restaurar o temor de Deus. Muitas vezes a gente fica muito leviano na presença do Senhor. E por final, Lucas 1, é o meu último versículo, versículo 35. Quando você tem um encontro com a glória,
Lucas 1, 35. Algo tem que acontecer. Fala comigo, algo tem que acontecer. Versículo 1, Lucas 35. O anjo Gabriel está trazendo para Maria, Virgem Maria. Ele está falando: Maria, você vai ter um filho. Versículo 35, o anjo respondeu. Ela fala: como que isso é possível? E o anjo diz no versículo 35: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo, fala comigo, poder. O poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Essa frase, cobrirá com a sua sombra, na verdade é uma palavra só no grego. E essa palavra é a palavra episkiazo, o que significa uma redoma da glória. Ele está falando assim, ó, você vai ter um encontro com o poder. Esse encontro de poder vem no formato de uma redoma de glória que vai te encobrir. Quando essa redoma de glória te encobrir, é o Espírito Santo que está vindo sobre você, pondo uma semente no teu ventre. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. É assim que acontece o nascimento do Cristo. O próprio Filho de Deus encarnado vem através dessa experiência da redoma de glória vindo sobre Maria. E uma das coisas que eu vejo hoje no Brasil, viajando e ministrando em alguns lugares no Brasil, eu vejo que o Brasil tem muita fome da presença de Deus. Concorda comigo? A igreja brasileira está passando por um momento onde a gente tem muita fome, tem muita busca. Pessoas estão numa busca espiritual. De maneira geral, não só pessoas cristãs, pessoas de maneira geral estão numa busca espiritual. Eu creio que é natural também, até pelos momentos que nós estamos vivendo como nação, e os últimos anos muito difíceis, isso te faz você buscar questões espirituais. Então as pessoas estão sedentas por algo espiritual. Isso é bom. Sabe, eu vejo cada vez mais frequente pessoas que talvez são novas para aquilo que seria um culto cristão e logo de cara se entregam de corpo e alma para dentro de um culto. Isso é muito legal ver. Pessoas que estão rapidamente se entregando no altar, chorando na presença de Deus, mãos erguidas, joelhos dobrados, isso é muito legal ver. Mas de vez em quando tem uma coisa que às vezes me incomoda um pouquinho. Só sendo um pouquinho sincero aqui, bem sincero. Existe às vezes uma leviandade com esses momentos que eu fico um pouco incomodado. Quando eu começo a ver, eu não estou querendo ser uma pessoa que não tem espaço para fazer brincadeiras ou se divertir ou rir, não é isso. Mas às vezes quando eu começo a ver momentos onde a pessoa sai completamente com a maquiagem borrada e tem um meme, será que o culto foi bom? Você já viu isso? Ou onde pessoas são tão fáceis e rápidas para postarem momentos na presença de Deus de intimidade. Que eu não sei se eles fariam isso com o teu namorado ou com a tua esposa. Agora, quanto a você ter momentos de intimidade com Deus, não tem nada de errado. Tem só coisas corretas com isso. Mas o que eu penso é que todo momento que você tem na glória de Deus é um momento de intimidade. É intimidade do noivo com a noiva. Faz sentido? E o sexo nada mais é do que um símbolo de uma intimidade que um dia a noiva terá com o noivo, aonde uma união plena, corpo, alma e espírito, aonde vai gerar fruto daquilo. Então o sexo propositalmente é posto para dentro dos parâmetros do casamento. Porque o parâmetro do casamento é o único parâmetro seguro para conseguir aguentar as repercussões de tal profunda intimidade. Então quando você começa a doutrinar uma geração a ter intimidade com a glória sem compromisso, você começa a fazer com que os momentos de intimidade na presença de Deus se tornem levianos. É como se fosse aquela coisa, hoje eu estou carente, eu vou sair na noite, vou achar alguém, saciar minha carência, amanhã nem sei quem que foi, nem sei o nome, mas o negócio é que deu conta, estou bem. E o que me traz um pouco de temor é quando a gente começa a ver uma cultura de intimidade na presença de Deus sem um compromisso com o noivo. Onde fala, eu preciso gerar alguma coisa disso. Nesse momento, Maria tem um compromisso com o Espírito Santo. O Espírito Santo, sabe,
A verdade é que Gabriel, ele vem para trazer as boas novas. Gabriel vem para preparar o caminho. Gabriel fala assim: olha, eu sou o mensageiro. Deixa eu te falar uma coisa, Maria, vai acontecer isso, se prepare. Porque o que está vindo sobre você é a glória de Deus, é o Espírito Santo. Ele vai vir sobre você e você pode pensar: como que eu posso ser a mãe do Messias se eu nunca conheci um homem? Ele fala assim: ó, vai vir uma redoma do Espírito Santo sobre você, vai pôr uma semente dentro de você, e essa semente vai gerar como um fruto o próprio Cristo. O que eu estou falando é quando os momentos, e não tem nada de errado, tem tudo de certo, você borrar tua maquiagem na presença de Deus, e para você que é um homem que não usa maquiagem, você passar e perder tua dignidade babando e com ranha escorrendo na presença de Deus. Glória a Deus por isso. Cai na presença, se ajoelha, chora, berra, faz o que você quiser, mas contanto que se você está tendo intimidade na glória, um Cristo tem que ser gerado no teu útero espiritual. Quando não é gerado, você começa a falar: eu tenho acesso à glória, mas não quero conhecer os caminhos. E você se torna que nem aquele tornozelo que se torce rapidamente com qualquer movimento. E daí o fisioterapeuta fala: se tornou uma torção crônica. Porque, e o que acontece com uma torção crônica? Acontece que aquilo que você vem: eu preciso saciar uma carência. Não é errado você ter carência, é totalmente natural. É natural você ter uma carência espiritual, é natural você ter uma carência emocional, é normal. Então você vem e obviamente a presença de Deus num lugar começa, quando Ele começa a se manifestar e manifesta a glória de uma maneira intensa, vai tocar a tua carência com certeza, vai saciar aquilo. E naquele momento faz todo sentido você chorar, naquele momento faz todo sentido você falar assim: eu te dou tudo. Naquele momento faz todo sentido você ser vulnerável, naquele momento faz todo sentido você se abrir por completo e falar: Jesus, o Senhor me conhece por inteiro, eis-me aqui. Você se derrama todo, e depois aquele momento passa, e você não consegue graduar daquilo, ou se formar daquilo, ou evoluir daquilo para: mostra-me os teus caminhos, não me faz sair desse chão se a tua presença não for comigo. Mas simplesmente, vimos mais um maná, vimos mais um mar vermelho se partindo, vimos mais uma coluna de fogo, e você se levanta e Deus fala: hã? Eu te dei minha intimidade para isso, você está saindo agora? E como é que é? O meu coração está duro agora, eu estou tentado com você agora. Faz sentido? Em outras palavras, eu já falei diversas vezes para uma pessoa: você está chorando debaixo da presença de Deus, cara, não repita essa oração comigo. Eu não quero que você desenvolva um coração duro, cara. A não ser que vocês tenham consciente que você vai seguir Jesus para valer, que você fala assim: não saio daqui até a tua presença subir comigo. Não faz isso. Porque a gente não quer uma geração ou uma igreja que fica cronicamente exposta à intimidade da glória, sem gerar um Cristo no útero espiritual, fora dos parâmetros de um compromisso com o Evangelho. Faz sentido? E o Senhor está querendo restaurar isso. E o Senhor está querendo restaurar um andar de: eu quero conhecer os teus caminhos para conhecer a tua glória. Mas por que eu conheço a glória? Eu conheço a glória porque uma vez que a redoma da glória vem sobre a minha vida, Cristo tem que ser gerado dentro de mim, dentro do contexto de compromisso das bodas do Cordeiro. Faz sentido o que eu estou falando? Eu já estou me preparando para aquele dia da segunda volta dele. É por isso que eu estou pronto como uma noiva de Cristo, falando: eu quero ter Cristo sendo gerado dentro de mim. Fica de pé onde você está, eu quero orar com você. Eu creio que o Senhor quer fazer isso conosco como Monte Sião. Feche os teus olhos, onde você estiver, feche os teus olhos e comece a apresentar ao Senhor. Fala: Deus, eis-me aqui. Abre tua boca, comece a falar: Pai, eis-me aqui, eu quero conhecer os teus caminhos, eu quero ter acesso à tua glória, eu quero ser transformado quando a tua glória vier sobre minha vida, eu quero dar frutos, Pai. Repita comigo: Senhor Deus, eis-me aqui. Nessa noite eu quero orar como Moisés. Se eu achei favor aos teus olhos, eu rogo-te,
mostra-me os teus caminhos. Se eu achei favor aos teus olhos, eu peço, eu quero te conhecer. Me leva a andar pelos teus caminhos, até que eu chegue ao ponto da presença manifesta, que toma o formato da glória. E uma vez com contato com a glória, forma Cristo em mim. Assim como Maria teve Cristo dentro dela, faz em mim, Deus. É a minha oração hoje, em nome de Jesus.